Vamos lá, galera. Então, vamos para os exercícios aí para a gente fechar essa aula do FTS, né? Então, o exercício 1 da FUVEST, o que ele fala para a gente? Nas margens de um rio, verifica-se a seguinte cadeia trófica. Então, o capim ali presente servia de alimento para gafanhotos, que por sua vez eram predados por passarinhos, cuja espécie só ocorria naquele ambiente e tinha exclusivamente os gafanhotos como alimento. Tais passarinhos eram predados por gaviões da região, certo? E antes de continuar esse exercício de qualquer forma, vamos desenhar essa cadeia trófica, né? Então, o capim, certo? Que serve de alimento para esses gafanhotos, que são comidos por passarinhos, que são consumidos aí por gaviões, certo? Então, beleza. Vamos lá. A lama tóxica que vazou de uma empresa mineradora matou quase totalmente o capim ali existente, né? Nem dá para imaginar que foi Brumadinho essa história, né? Ou relacionado a Brumadinho, essa questão. É correto afirmar que, em seguida, o consumidor secundário... Então, quem que é o consumidor secundário, né, pessoal? É o gafanhoto? Não, né? Porque o gafanhoto, ele tá o quê? Ele tá consumindo o capim diretamente. Só que o capim, ele é o quê? Ele é um produtor. Então, você tem aqui o produtor, aqui o consumidor primário e o passarinho vai ser o seu consumidor secundário, né? Então, o que vai acontecer com a população desses passarinhos aqui? Se a população de capim morreu por conta dessa lama tóxica que vazou, né? Então, matou quase totalmente o capim ali existente. O que vai acontecer com essa população de gafanhotos? Provavelmente ela vai cair, certo? E se eu tenho uma quantidade pequena de gafanhotos, o que vai acontecer com essa quantidade de passarinhos? Provavelmente vai cair também, certo? E olha só, uma outra coisa que ele fala aqui na questão, para deixar isso bem claro, né? Então, eram predados por passarinhos cuja espécie, né? A espécie desses passarinhos só ocorre naquele ambiente e tinha exclusivamente os gafanhotos como alimento, né? Ele deixa isso daí bem cercadinho. Então, se a quantidade de gafanhotos cai, a quantidade de passarinhos vai ter que cair também, né? Então, com isso eu tiro a alternativa C, D e E, né? Porque a população não pode aumentar e ela vai ser afetada de alguma forma, né? Mas vamos ver a letra A. Então, teve sua população reduzida como consequência direta do aumento da biomassa no primeiro nível trófico da cadeia. E aqui, pessoal, ó, quem que é o primeiro nível trófico da cadeia? É o consumidor primário? Não, né? Vai ser o capim, vai ser o produtor, beleza? Só pra gente tomar cuidado com isso. Então, o capim é o produtor, certo? É o primeiro nível trófico da cadeia. O gafanhoto, ele é o consumidor primário, mas ele é o segundo nível trófico da cadeia. E o passarinho, ele é o terceiro nível trófico da cadeia, consumidor secundário, tá? Então, letra B, né? Teve sua população reduzida como consequência indireta da diminuição da biomassa no primeiro nível trófico da cadeia, né? E por que consequência indireta? Porque esses passarinhos, eles não estão comendo o capim diretamente, né? Eles estão se alimentando dos gafanhotos que se alimentam do capim. Por isso, letra B é a alternativa correta para esse exercício. Bom, e aí a gente tem outro da FUVEST, né, que foi lá em 2018, que é uma questão discursiva, né? Então, o que ele fala aí? O tapiti é um coelho nativo do Brasil, habitante típico de campos, cerrado ou mesmo bordas das matas, né? Então, tem uma diversidade grande de ambientes aí, né? Tem hábitos noturnos e durante o dia fica escondido em meia vegetação ou em tocas. Alimenta-se de vegetais, especialmente brotos e raízes. A quantidade desses animais está cada vez menor pela presença da lebre europeia, que foi introduzida no Brasil. A lebre europeia também se alimenta de vegetais e tanto o tapiti como a lebre são caças apreciadas por jaguatiricas e onças, né? Então, letra A. Represente esquematicamente a teia alimentar mencionada no texto. Então, na letra A, você tinha que fazer o quê? Você tinha que desenhar, certo? Então, você vai ter tapiti e lebre europeia, que estão o quê? Estão se alimentando de vegetais aí, certo? Então, a lebre europeia também se alimenta de vegetais aí. E tanto o tapiti como a lebre europeia são apreciados por jaguatiricas e onças. Então tem que colocar jaguatirica e onça aí, certo? Só que o que acontece? O tapiti, ele também pode ser comido pela onça. E a lebre também pode ser comida pela jaguatirica. Então tem que colocar mais uma informação aí, né? Tem que cruzar ou tem que colocar uma seta aqui saindo dos dois. Enfim, você decide aí como fazer essa representação. Mas tem que ser uma seta saindo do tapiti chegando na jaguatirica, saindo do tapiti chegando na onça, e a mesma história para a lebre europeia, certo?
E aí na letra B ele fala o quê? Cite duas interações interespecíficas, né? Então, o que seriam interespecíficas aí? O que é uma relação internacional? Então, é uma relação entre dois países diferentes. Então, entre duas espécies distintas, né? Apontadas no texto. E justifique sua resposta, né? Então, alguma coisa aqui relacionada a esse texto. O que a gente pode falar? Bom, a gente pode falar, né, que uma dessas relações é, por exemplo, o tapiti sendo predado pela jaguatirica ou a lebre europeia sendo predado pela onça, né? Você pode escolher ou de repente colocar os dois, né? Então, o tapiti e lebre europeia sendo comidos por jaguatirica e ou onça, né? Mas o que acontece? Esses indivíduos, eles também vão ter uma competição, né? Eles também vão disputar o quê? O mesmo alimento. Por quê? Tá vendo que os vegetais estão sendo comidos tanto pelo tapiti quanto pela lebre europeia? Então eles acabam o quê? Eles acabam competindo aí por esse alimento, né? Enquanto jaguatirica e onça também vão competir o quê? Pelo tapiti e pela lebre europeia. Então, essas seriam as duas aí relações, né? Então, a predação do tapiti e ou da lebre europeia pela jaguatirica e ou a onça, e a competição por alimento da jaguatirica com a onça, né? Então, a jaguatirica compete com a onça por alimento, enquanto o tapiti e a lebre europeia competem por alimento também, certo? Não com o mesmo alimento dos dois, certo? Então, mas eles competem por vegetais. Então, uma questão de segunda fase aí com relação a cadeias alimentares e tal. A gente acabou não vendo as relações ecológicas, mas acho que dava pra gente tirar, né, essas informações do texto aí. Bom, no terceiro exercício, o que a gente tem aí? Na ecologia, é possível representar os níveis tróficos de um ecossistema por meio de retângulos superpostos que formam as chamadas pirâmides ecológicas. Abaixo são representadas 4 pirâmides ecológicas. Sobre elas, você analisa o que for correto. E aí eu desloquei a imagem para o lado só para ficar mais fácil, né? Porque senão eu iria ficar aqui, enfim, iria dar um pouco de problema. Bom, então, na A, a gente está vendo o quê? A gente está vendo uma pirâmide de números, né? Então, ó, por exemplo, 5.000 pés de capins com 700 gafanhotos e 50 passarinhos. Ele só está fazendo o quê? Só está contando os indivíduos, né? Então, números ou quantidade. No caso da B, você também está observando quantidade, né? Então, ó, uma árvore para 500 pulgões para 30.000 protozoários. Então, é mais ou menos aquela história das preguiças, né? Só que aqui ele está usando pulgão e um protozoário direto. Tá? Mas também funciona a mesma ideia. Então, tá vendo? O desenho agora que aparece de uma pirâmide invertida é esse aqui da B. Na letra C a gente tem o quê? Alfafa e ó, ele tá te dando um peso aqui, né? 8 toneladas. Bezerros, 1 tonelada e um adolescente de 47 quilos. É um adolescente bem magrinho isso aí, né? E aí a gente tem o quê? A gente tem aqui, né? Produtores, ó, com 36.380 quilocalorias metro quadrado ano. 590 e 40. Então são números bem parecidos até com aquela outra pirâmide de energia que estava sendo mostrada, né? Então a gente já identificou aí quais são elas, né? Então vamos lá. Na 1, o que a gente tem? As pirâmides A e B são pirâmides de números. Ok, verdade, né? Então as pirâmides de números são utilizadas para indicar a quantidade de indivíduos existentes em cada nível de uma cadeia alimentar. Basicamente isso mesmo, né? Você só tem a contagem de indivíduos aí. Então a alternativa 1 está correta. A pirâmide B é considerada uma pirâmide invertida. É realmente verdade isso daí, né? Isso ocorre quando a base é menor que o ápice, seria a definição, né? Nesse exemplo, uma árvore é capaz de sustentar pulgões que, por sua vez, sustentam protozoários, né? Então, ele simplesmente descreveu aí a situação. Também é verdade. Na 4, o que a gente tem aí? Uma pirâmide de biomassa é representada na letra C. A quantidade de matéria orgânica presente no corpo dos seres vivos de determinado nível trófico é chamado de energia. Bom, você pode pensar que a quantidade de matéria orgânica tem alguma relação com a energia, né? Mas não é tão direto assim, né? Mas vamos lá. Com frequência, ela é expressa em peso seco para descontar a água por unidade de área, por exemplo, ou volume. Ok, né? Em todas as representações, a biomassa aumenta ao longo da cadeia. Então, na verdade, a biomassa está reduzindo, né, nessa cadeia C que ele está mostrando. Então, essa alternativa 4 não pode ser correta, beleza?
E aí na 8 ele vai falar o que aí? As pirâmides de números apresentadas em A e B são as únicas capazes de indicar a produtividade de um ecossistema. Então, quando você pensa em produtividade, na verdade você está pensando em, por exemplo, quilocalorias por metro quadrado ao ano, ou talvez você possa falar dessa biomassa, né? Se de repente você pensar em, por exemplo, nesse ano eu tenho 8 toneladas de alfafa, no ano seguinte eu tenho, por exemplo, 10 toneladas de alfafa, né? Então você consegue, de repente, mensurar isso daí. Ou se, por exemplo, você tem uma manutenção e sabe quanto esses bezerros consomem, né? Você tem uma ideia de quanto está sendo produzido de biomassa ali. Então, provavelmente elas são as únicas, né? Aqui nas pirâmides A e B, que são as de número, provavelmente elas são as únicas que não conseguem indicar a produtividade de um ecossistema. Certo? E na 16, em D, deixa eu deixar paradinho o mouse ali para não aparecer. Em D é representada uma pirâmide de energia. Então D realmente é isso, né? Nessas, representamos em cada nível trófico a quantidade de energia acumulada por unidade de área ou de volume e por unidade de tempo. É basicamente a definição, né? E aí ele fala volume justamente pela mesma coisa que eu falei quando estava comentando sobre peixes, né? Ou sobre um local aquático. Se você pegar uma certa área, talvez não faça sentido eu olhar, por exemplo, 2 metros quadrados, né? Eu tenho que olhar também a profundidade. Porque, por exemplo, se eu olhar 1 metro para baixo ou 8 para baixo, é muito distinto. Certo? Então, por isso tem essa diferenciação aí de área ou de volume, né? Em ambiente terrestre, eu de repente posso cercar 2 metros ali e contar, por exemplo, o que tem naqueles 2 metros para cima do solo, por exemplo. Então, fica fácil de eu pensar em área aí, certo? E aí, o último exercício é um exercício discursivo da Unifesp, né, de 2018. Então vamos lá. Em Galápagos, Charles Darwin fez várias observações sobre os tentilhões, aves que habitam diferentes ilhas desse arquipélago. Então são as aves até que a gente comentou na aula sobre evolução, certo? Em uma dessas ilhas, tais observações levaram às seguintes constatações, né? Então, os tentilhões pertenciam a várias espécies distintas. 2. Algumas dessas espécies habitavam vegetação esparsa, próxima ao solo, e outras habitavam o solo alto das árvores da vegetação mais densa. E 3. Os diferentes tipos de bicos encontrados nessas espécies estavam associados à obtenção de diferentes tipos de alimentos, segundo o ambiente em que viviam. Certo? A gente vai usar essas 3 informações, beleza, pessoal? Então, usando exclusivamente as informações do texto, responda. Então a gente só pode pensar nessas informações do texto, certo? E isso daqui são constatações que o Darwin fez, né? Então elas não estão abertas aí a gente discutir o que está escrito aí ou não. Então vamos lá. O que ele pede na letra A? A ilha é habitada por 2 populações de tentilhões? Então, como que a gente pensa em populações mesmo? A gente está pensando, né, num agrupado de indivíduos de uma mesma espécie, certo? Que vive, por exemplo, numa mesma área em um mesmo tempo, né? Em um mesmo tempo geológico, por exemplo, ou, por exemplo, no mesmo ano, enfim. Se ele está falando que os tentilhões pertenciam a várias espécies distintas, quer dizer que eu tenho o quê? Eu tenho pelo menos 2 populações de tentilhões. Eu posso falar que eu tenho apenas 2? Um pouco complicado, tá? Então, uma das possibilidades é você usar exatamente a frase que ele te deu aqui, né? Então, responder: a ilha é habitada por várias populações de tentilhões. Bom, o que ele fala? Qual que é a segunda resposta? A segunda pergunta, né? Os tentilhões presentes nessa ilha ocupam 2 diferentes habitats. Bom, então ele fala que algumas das espécies habitam a vegetação esparsa, próximo ao solo, e outras habitavam o alto das árvores da vegetação mais densa. Então, penso em 2 locais distintos, vegetação esparsa e vegetação mais densa. Isso é a nossa resposta, né? Então, a ilha é habitada por 2 populações de tentilhões? O mais provável é que sua resposta tenha que ser não. A ilha é habitada por várias populações de tentilhão, como dito em 1, por exemplo, se você quiser, né? Já que pertenciam a várias espécies, né? E podem ser observados 2 habitats distintos, como afirmado em 2, né? Uma vegetação esparsa e uma vegetação mais densa, certo? E o que a gente tem na letra B? Nas condições apresentadas pelo texto, ocorre competição interespecífica, então a gente já falou disso lá no outro exercício, né? Então tem competição entre espécies?
por espaço e alimento nessa ilha? Então a gente tem que olhar para duas coisas, ó. Algumas dessas espécies habitavam a vegetação esparsa, então eu tenho mais de uma espécie nessa vegetação esparsa, então eu tenho competição por espaço, né, próximo ao solo. E outras espécies habitavam o alto das árvores da vegetação mais densa. Então eu tenho algumas espécies vivendo na vegetação esparsa e algumas espécies vivendo na vegetação mais densa. Então provavelmente elas vão competir ali por espaço, né, entre esses dois ambientes. E alimento, tem competição? Bom, o que ele fala na afirmativa 3, né? Os diferentes tipos de bicos encontrados nessas espécies, né? Então cada espécie tem um tipo de bico aí, estavam associados à obtenção de diferentes tipos de alimentos, segundo o ambiente em que viviam. Então o mais provável é que, na verdade, essa competição, se ela existir, ela é muito pequena, porque os diferentes bicos estão associados o quê? A diferentes alimentações. Né? Então aqui eu dei uma resposta bem genérica, você pode escrever de outra forma, tá? Então, pode ocorrer competição por espaço, visto que há apenas dois habitats, né? Enquanto por comida, a competição deve ser muito reduzida, né? Então, quase chegando a zero aí, por conta dos diferentes bicos associados à obtenção de diferentes tipos de alimentos. Então, viu? Ele pediu, né, para você usar exclusivamente as informações do texto. Eu até copiei algumas coisas do texto aqui justamente para responder essas perguntas, certo? Então, se você quiser ser um pouco mais pontual na sua resposta, acho que até não seria um problema, né? Então, você poderia falar que vai ocorrer competição por espaço, né? Visto que há apenas 2 habitats e diversas espécies vivem em cada um desses 2 habitats, né? Enquanto por comida, a competição não existe ou é extremamente pequena por conta dos bicos diferentes aí. Certo, pessoal? Então, com isso, né, falando tudo isso, eu fecho essa aula de ecologia aí, né, falando sobre os conceitos um pouco, falando sobre esses conceitos e tentando trabalhar esses exercícios aí. Certo? Então, lembrem-se, fiquem bem, fiquem seguros e, se possível, fiquem em casa aí.